Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre. A você que me escuta na Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina ou está ligado nos canais do ICL no YouTube e também nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado e Investimentos. Eu estou aqui em São Paulo para apresentar o programa junto com a Débora Maganha, que está em Brasília, nos estúdios do ICL. E junto a gente vai trazer as informações de economia e do mercado financeiro para você. Oi, Débora Maganha, bom dia, seja muito bem-vinda. Débora! Bom dia, Roberta. Eu estou sabendo que a sua passagem pelo Distrito Federal foi só elogios, inclusive da oposição, tô certa? Tá certa, Roberta. Olha, eu tava ansiosa porque eu não sabia, porque quando eu recebi o convite, né, para participar da comissão, da audiência, lá da Comissão da Educação, quem ia presidir a audiência ia ser uma senadora. Quando eu cheguei lá, essa senadora ela teve que acompanhar outras questões. Quando eu cheguei, na verdade, no dia anterior, me avisaram, olha, a sessão vai ser presidida pela Damares Alves. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque realmente eu iria estar junto à oposição ali na mesa. Mas sim, eu participei ali, fiz minha fala, inclusive, acho que nenhum senador iria se opor ou causar qualquer fricção em relação à educação financeira, à saúde financeira de famílias, ou até mesmo em um projeto que coloca, né, a Semana do Pequeno Investidor, a Semana da Educação Financeira, como uma prioridade ainda mais em um momento como a gente está vivendo agora, de tantos investimentos que levaram a perdas, né? A gente teve o Banco Master, não tão distante da gente, a gente teve a questão dos COIs da Ambipar. Recentemente, parece que foi ontem, há 2 semanas, a NASCAR sumiu com dinheiro, quase 1 bilhão, né, em recursos de 3 mil investidores, uma fintech que fazia pirâmide há 13 anos e conseguia fugir da regulação da CVM do Banco Central pela forma que conduzia esses investimentos. A gente já teve os faraós das criptos, né? Das criptas é complicado também, né? O faraó das criptos. Então, a gente tem tantos golpes recentes acontecendo, tantas fraudes financeiras, as americanas também, a gente não pode esquecer, não está num passado distante, mas parece que já foi esquecido. Então, diante de todos esses eventos, é difícil um senador se posicionar contra uma semana que vai tentar proteger o pequeno investidor, vai tentar trazer educação financeira para que ele pelo menos não caia ou saiba identificar o risco das coisas, não caiam nas ciladas. Então, foi uma sessão muito tranquila. E sim, Roberta, respondendo aqui a sua pergunta, fui elogiada pela oposição, não estava esperando, mas fui. Não é para qualquer uma, tá? E ó, o João Grício aqui no nosso chat está dizendo: você moeu tudo, Débora. Você é muito braba. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, Debs. Deixa eu trazer, então, os destaques desse dia 21 de maio de 2026. Olha só. Ontem o Ibovespa teve forte alta e o dólar fechou em queda. A gente vai trazer os números daqui a pouquinho do mercado em instantes para você, tá bom? Tem mais um destaque, porque a notícia que vem agora é de que a empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp, ela anunciou a demissão de 8 mil funcionários. E o motivo é a corrida pela inteligência artificial. Mas o movimento da Meta, ele não parece ser isolado. Na semana passada, a revista The Economist publicou uma matéria falando sobre o apocalipse dos empregos. E nós vamos discutir esse assunto daqui a pouquinho. Você já ouviu falar em apocalipse dos empregos? Então fica aí que a gente te explica. Outro destaque é que a Polícia Federal investiga um contrato milionário entre uma empresa ligada ao grupo Refit e a família do senador Ciro Nogueira. São 14 milhões de reais em negócios. E os detalhes eu trago já já. A gente vai ver também que a PEC, que garante a autonomia financeira e também orçamentária do Banco Central, ela foi barrada por um pedido de vista coletivo dos senadores. Com isso, a CCJ do Senado adiou a votação. Em instantes, a gente também vai conversar sobre isso. Vamos dar uma passadinha agora na nossa tradicional agenda do dia? Bota na tela, por favor, aí, porque a agenda começou às 4h30 da manhã, minha gente, na Alemanha, com a divulgação do PMI,
o índice dos gerentes de compras. Saíram os dados preliminares de maio do PMI composto, industrial e de serviços. Às 5 horas da manhã, na zona do euro e também no Reino Unido, nós tivemos os números preliminares de maio do PPI. Na França, às 8 horas da manhã, foi a vez da OCDE divulgar o PIB do primeiro trimestre. E às 9h30 nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio publicou os dados de construções de moradias iniciadas e também a permissão para novas obras do mês de abril. Vamos para a próxima página, porque tem mais programação aí. Nos Estados Unidos, às 9h30, o Departamento do Trabalho divulgou os números de pedido de auxílio-desemprego até 16 de maio e os pedidos de auxílio-desemprego continuados até a semana de 9 de maio. Às 10h45, também, em United States of America, teve o PMI composto, industrial e o de serviços. E para fechar a agenda, às 11h, na zona do euro, a Comissão Europeia publica dados preliminares da confiança do consumidor de maio. Vamos dar uma olhadinha agora nos números do fechamento do mercado financeiro, do pregão de ontem. Bota na tela aí, por favor. Como eu já adiantei, então, a Ibovespa fechou positiva, em 1,77% aos 177.356 pontos. O dólar caiu 0,74%, cotado a R$ 5,00. O S&P fechou positivo em 1,08% e a Nasdaq também teve alta de 1,54%. Vamos fazer nossa conexão com Brasília novamente, Débora? Eu vou te perguntar o que aconteceu ontem, que rolou um otimismo aí nas bolsas, Qual o motivo para tanta felicidade? Pois é, depois de 3 dias seguidos de queda, a nossa bolsa vinha numa queda constante e quedas bruscas, não eram quedas pequenas. A gente vinha acompanhando quedas mais fortes, inclusive, na nossa bolsa. E ontem a gente viu uma alta também mais forte, porque foi uma alta, como você já falou, Roberta, de 1,77. E depois desses 3 dias seguidos surge uma fagulha mesmo de otimismo. E assim como o pessimismo também veio dos mercados internacionais, ontem o otimismo aconteceu da mesma forma. Ele veio de fora para dentro. Então os ventos vindos lá de fora acabaram soprando o Ibovespa para cima e levando a gente para o terreno positivo, inclusive retomando um pouco daquele terreno perdido que a gente tinha acompanhado nos últimos dias, Inclusive a gente voltou aos patamares de janeiro, depois dessas quedas mais recentes. Perdemos aí praticamente, voltamos o ano, Voltamos para o começo do ano em relação à pontuação do Ibovespa. Mas o que aconteceu aqui, respondendo à pergunta, é que as tensões em relação ao Oriente Médio acabaram acalmando, e aqui eu até trago um ponto importante para a gente olhar, porque ontem o Donald Trump ele voltou a subir o tom. Ele voltou a subir o tom em relação ao Irã e em relação às negociações. Mas, ao mesmo tempo, eu até separei aqui, ao mesmo tempo em que ele elevou o tom das negociações, ele também falou que conversas estariam em estágio avançado, mas deixou no ar, mais uma vez, aquela velha combinação de pressão e ameaça que costuma acompanhar as falas de Donald Trump. E o mercado, na hora de escolher onde ele ia se apegar, se ele se apegaria à subida de tom ou às conversas avançadas, parece que ele se apegou justamente nesse ponto mais positivo da fala, ignorando a ameaça, ignorando a subida de tom. E isso fez com que o otimismo permeasse as bolsas nova-iorquinas, as bolsas lá fora. E tem um outro fator que também ajuda a explicar essa alta da bolsa ontem, principalmente lá fora, e que veio aqui para o Brasil, que é a expectativa pelos balanços, os números, o resultado da NVIDIA. O mercado tem uma grande expectativa em relação a isso. A NVIDIA se tornou uma espécie de marca, uma espécie de figura que traz essa questão da inteligência artificial, a questão da tecnologia. E essa marca, essa personificação na NVIDIA acaba trazendo muita expectativa também pelo balanço, já que ela é a representante da inteligência artificial. E daí a gente vai falar bastante de inteligência artificial daqui a pouquinho, então não vou entrar em muitos detalhes, mas ela acaba tendo essa representação. O balanço é muito aguardado, até porque vai ser um termômetro, inclusive, de como está
esse setor. E a bolsa acabou subindo bastante, engatada nesse otimismo lá de fora. E aí vocês vão me perguntar, mas Débora, por que a subida do setor de tecnologia fez a bolsa aqui ficar mais positiva, se a gente não tem essa exposição tão forte na nossa bolsa, a exposição é pequena? Justamente porque os investidores passam a ter um apetite maior pelo risco, um otimismo generalizado, e nessa eles vão buscar outros mercados de risco. Então eles se apegaram basicamente à parte positiva da fala do Trump, embora tenha tido a parte negativa também, as ameaças voltaram para o radar, e ao balanço, a expectativa pelo balanço da Nvidia, que pode trazer um termômetro de como está o setor de tecnologia e da inteligência artificial nos Estados Unidos. E a expectativa aqui ela está positiva, por isso os investidores ficaram mais otimistas, mais calmos e voltaram para o mercado de risco. Quando eles voltam para o mercado de risco, também voltam para o mercado emergente. E aí o cenário foi diferente do de ontem. Eu tinha contado para vocês que ontem só 4 ações ficaram no terreno positivo. Hoje isso inverteu. Na verdade, ontem, né, isso inverteu. A maioria das ações ficou no terreno positivo e pouquíssimas ficaram no terreno negativo. Então, um dia mais otimista, mas um dia otimista vindo realmente lá de fora. O tom, o ritmo veio principalmente de Nova York, Roberta. Muito bom. Aproveitando que você falou em IA, e a gente vai conversar sobre isso agora, eu quero trazer uma enquete, tá? Para você participar aí do outro lado. Nossa sala do mercado, dentro da nossa rede social, que é o Papo Legal, já está aberta, está valendo. A pergunta é a seguinte: você acredita que a IA vai levar as demissões em massa e mudar o mercado de trabalho? Opção A, sim, a mudança já está acontecendo. Opção B, não, há muito alarmismo, nada vai mudar. Opção C, acredito que vamos nos adaptar sem grandes crises. Eu não vou dar minha opinião hoje para não influenciar você, tá? Eu quero saber a sua opinião. Vai lá na nossa rede, Papo Legal, e participe da nossa enquete, na sala do mercado, hein? Corre lá que eu estou te esperando. Vamos tratar desse assunto agora, tá? Vamos falar sobre o mercado de trabalho. A Meta cortou cerca de 10% do seu quadro global de funcionários, enquanto planeja investir até 135 bilhões de dólares em inteligência artificial. Isso só no ano de 2026, tá? A Microsoft, o Google e a Amazon também seguem o mesmo caminho. E aí, esse cenário levou a revista The Economist a alertar que governos e trabalhadores precisam se preparar para uma onda de desemprego estrutural provocada pela IA, especialmente entre profissionais de áreas como programação, atendimentos simples também e trabalhos administrativos. E aí, Débora, o que eu vou jogar para você é o seguinte: as empresas estão usando a IA, né, como uma desculpa aí para cortar os custos. Não sei se é uma desculpa. Eu quero saber se é, ou se você pensa que a transformação tecnológica é genuína e real e por conta disso outros empregos vão pintar por aí. Eu acho que já existe uma mudança no quadro dos empregos, pensando em empregos novos que estão surgindo, mais voltados para a tecnologia, mais voltados para a inteligência artificial. Mas a questão do custo é algo que me pega um pouco, né? Demitir as pessoas como corte de custo, isso existe antes mesmo da inteligência artificial. A gente sabe que as empresas, elas operam em lógica de mercado. E a lógica de mercado, a lógica inclusive capitalista, é que você minimize o custo ou maximize o lucro. Na verdade, o destino final é a maximização do lucro. Então, o que a empresa está buscando sempre é maximizar o lucro, independente do que isso precise, né? Independente do que leve a isso. Então, a empresa tem ali a possibilidade de aumentar o lucro. Como ela vai fazer isso? É investindo em tecnologia, é melhorando os processos, é investindo em pesquisa e desenvolvimento para que ela fique mais competitiva, ou é cortando o outro lado, que normalmente é o mais fraco da corda do trabalhador? É cortando o trabalhador como se ele fosse uma planilha, como se ele fosse só um custo, como se ele fosse um recurso a ser explorado e quando ele pode ser descartado, ele vai ser. Como um corte de custos, como se ele fosse realmente um número ali para aquela empresa e não significasse mais nada. Normalmente, a gente tem a opção que o corte é feito, claro, junto a outras formas de maximização do lucro, mas o corte de custo, ele é bastante recorrente, porque é o lado mais fraco da corda, é o lado do trabalhador.
Mas aqui, né, quando a gente fala de custo, principalmente em inteligência artificial, me preocupa um pouco as empresas estarem achando que a inteligência artificial vai ser uma forma de corte de custo, porque cada vez mais as ferramentas, os tokens da inteligência artificial estão ficando mais caros. E a gente está agora falando do balanço da NVIDIA e a gente sabe como também existe a limitação tecnológica da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela precisa de semicondutores. A inteligência artificial ela precisa de chips que acompanhem essa evolução. Para que a inteligência artificial continue avançando, inclusive existe algumas previsões, o CEO da Anthropic falou sobre isso recentemente, outros CEOs já tinham falado sobre quando a inteligência artificial vai se equiparar à inteligência humana. A expectativa é que isso aconteça perto de 2028. Alguns outros especialistas, alguns outros CEOs da área acreditam que pode até chegar a 2030. Então a gente está falando aí de 2028 e 2030 em um avanço maior da inteligência artificial. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa de processamento. Para que isso aconteça, a gente precisa de um processamento de dados muito maior, de uma capacidade computacional também muito maior. Então, será que realmente a gente vai ter uma redução de custo? Qual vai ser também o custo ambiental de tudo isso? Porque a gente sabe que grandes data centers precisam de muita água para resfriar esses data centers. A gente precisa de recursos, os próprios minerais raros que a gente vem falando, eles são usados para esse tipo de finalidade, para a fabricação de chips, para a fabricação de componentes tecnológicos que precisam desses materiais. Como é que vai ser essa precificação também? Será que a gente vai conseguir avançar a ponto de conseguir fazer com que o avanço da inteligência artificial não esbarre na barreira do avanço da tecnologia, dos chips e semicondutores, da fabricação de tudo isso? E a gente precisa pensar também, como eu falei, no custo ambiental, no custo de energia que tudo isso precisa para funcionar. Então eu acho que existe uma ilusão da redução de custo. Inclusive tem um meme muito bom, eu que acompanho muito o mercado de inteligência artificial, até porque eu estou ligada a ele também, tem um meme muito bom que é da tokenização, que é o token maxing, né, que falam, e que é uma forma de você usar tokens. Então você chega numa empresa e ele fala, quanto você gastou de tokens hoje? Aí um funcionário fala, eu gastei $1 milhão em tokens. Aí o outro fala, nossa, só isso, não está trabalhando nada, tem que gastar 5 milhões em tokens. E aí uma menina fala, mas por que vocês estão falando isso? Qual competição é essa? Aí aparece um cara lá bem estereotipado falando, porque a gente fez o ranking de quem usa mais tokens na inteligência artificial. Porque os tokens são, né, a forma que a inteligência artificial, inclusive, processa. Ele não vai entrar muito nesse aspecto, mas e ele tem um custo, né? E cada vez esse custo está ficando maior. Então, às vezes, as pessoas têm uma ilusão, né? Aqui trazendo esse meme, trazendo esse vídeo, que é bem didático nesse ponto, e a menina fica sem entender, né, por que eles estão fazendo aquilo, fazendo uma competição de quem gasta mais em inteligência artificial. E até recentemente surgiu um fenômeno que as pessoas só param de trabalhar quando os tokens delas acabam, né? Então elas param ali e voltam quando o token acaba, ela precisa esperar o token voltar. Então isso está sendo um fenômeno, e aí não é meme, tá, gente? Isso é real, tem várias matérias sobre isso. Isso tem sido um fenômeno global, principalmente das empresas mais ligadas à tecnologia. E aí eu pergunto, será que realmente o custo vai ser menor do que um trabalhador? Será que você não tem uma ilusão que o custo vai ser menor, mas na verdade você está gastando também com esses tokens? Será que quando o custo ambiental aumentar, quando a questão da água bater, quando a questão da infraestrutura também, mas da energia começar a complicar com mais uso da inteligência artificial, não vai ficar cada vez mais caro? E a gente tem que voltar atrás em relação a isso? Eu acho que foi uma desculpa essa questão do custo. Mas também acho que existe uma ilusão em relação ao custo da inteligência artificial que tende a ficar mais caro, eu acredito, e não mais barato. E hoje se gasta muito, né? Você vai ver um projeto que até também existe outra brincadeira. Vou vender um projeto que eu fiz com a inteligência artificial por R$20, você vai ver o projeto custou 200 mil para montar. Então, você tem essa ilusão por conta da rapidez,
Mas a gente ainda também precisa da supervisão humana, a inteligência artificial faz um monte de besteiras e eu acredito que tem uma ilusão em relação a custo, viu, Roberta? É verdade. Você falou da água, é uma preocupação genuína que a gente tem, porque a gente sabe o quanto de água os data centers precisam. Agora, para quem acompanhou o documentário do Edu, né, Vai para a China, Eduardo, ficou interessante ali a gente ver esses novos postos de trabalho, né, que surgiram. Porque, por exemplo, a inteligência artificial ela precisa ser alimentada. E ela é alimentada por pessoas. E também supervisionada por pessoas. Então, a gente tem ali também novas vagas, novos trabalhos surgindo nessa modernização. A gente vai acompanhar. Agora, Débora, olha só, vê se você concorda comigo. Tem um cargo, eu acho, que a inteligência artificial vai suar para conseguir substituir. Você quer chutar por aí? Vou deixar para nossa audiência, hein? Será que eles lá no Papo Legal não querem chutar com a gente aqui? Boa, boa. Não dá spoiler, Roberto? Não vou dar spoiler. Vou contar até 4. Escreve lá no Papo Legal para não dar spoiler. 1, 2, 3, 4. Gente, tá fácil. Eu tô falando do cargo político. Porque eu tenho certeza que eles vão dar um jeitinho, aquele jeitinho da calada da noite, para garantir o deles. Afinal, a gente está falando de muito dinheiro envolvido. Olha isso, gente. A Polícia Federal apura um contrato de 14 milhões de reais firmado entre uma empresa ligada ao empresário Ricardo Magro, dono do Grupo Refit, e a empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis, da família do senador Ciro Nogueira. O próprio senador confirmou a existência do negócio e já confirmou que recebeu cerca de 10 milhões de reais, tá? Mas ele nega qualquer tipo de irregularidade. Porém, há suspeitas de que as emendas apresentadas pelo senador em favor, do setor de combustíveis teriam alguma relação com esse contrato. Débora, esse uso do Estado, para benefício próprio tem sido recorrente, nos noticiários, enfim, todo dia tem um escândalo em Brasília. Está falando de emendas sob medida, contratos com grandes empresários, empresas de fachada. Cara, parece um dinheiro infinito, Às vezes eu tenho essa sensação, porque a gente fala de milhões, bilhões, assim. A gente está falando de muito dinheiro. Agora, será que existe um padrão, um modus operandi que a gente consegue identificar? Eu sempre brinco, a gente brinca na redação, Roberto, parece que todos os caminhos levam a Ciro Nogueira, quando a coisa está errada. Porque a gente já falou aí da empresa ligada à Refit, ele estava ali no caso do Banco Master, Quantos outros casos a gente não viu o Ciro Nogueira aparecer? Para quem lembra, era ele que estava falando que não poderia votar contra a isenção do imposto de renda porque ia pegar mal, mas que ele ia dar um jeito de tentar colocar ali alguns artifícios para tentar livrar a barra de quem ganha mais de 50 mil, e ele tentou. Ele tentou apresentar aquela extensão da faixa, tentou mudar a característica ali da parte do pagamento e não da isenção, então tentando realmente livrar a barra de quem ganhava mais de 50 mil, no caso da PEC Master, de tentar alargar também a faixa do FGC para 1 milhão, o que colocaria em risco o sistema financeiro nacional, as emendas sob medida, aqui a gente tem mais uma, e agora a empresa beneficiada pela Refit. E a gente sempre está falando de ordem de milhões mesmo, são sempre milhões de reais, o que parece que o próximo escândalo vai deixar o anterior esquecido. Então é sempre bom a gente fazer essa retomada, a retomada da história para a gente não esquecer os casos antigos também, que ele já apareceu. Mas o que eu coloco aqui, o que eu vejo que está acontecendo é que é sempre mesmo em benefício próprio. Como você vai conseguir ter um benefício usando ali o cargo? Como você vai advogar praticamente em benefício próprio? O que você ganha com isso? Numa PEC sob medida? Ou, por exemplo, se reunindo ali com os empresários, com pessoas do setor financeiro falando que vai tentar aliviar a barra, parece que é aquela farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então está sempre ali tentando não só tirar vantagem da situação e ganhar alguma coisa com isso, mas também está ali para representar um interesse que não é o do povo. A gente espera que as pessoas que estão ali no Congresso estejam ali para representar os interesses da população.
Mas muitas vezes a gente vê que isso não é verdade. Eu não gosto de generalizar, não gosto de falar que são todos, mas muitas vezes a gente vê essas pessoas, essas figuras políticas protegendo ou defendendo os interesses de bancadas específicas, seja do boi, da bala, da Bíblia, ou das bets agora, né? Agora são 4Bs, não é mais BBB, ou até mesmo algumas empresas específicas, interesses específicos, e a gente vê essa padronização mesmo, dia após dia, e cada vez aparece uma coisa nova, trazendo isso à tona. E ainda existem pessoas, porque não é só um grupo, mas existem pessoas que defendem tudo isso, porque também devem agir da mesma forma ou agiriam caso tivessem a oportunidade. Então a gente vê que os nossos interesses ele está pouco representado em detrimento aos interesses de grandes empresas, de setores que têm poder político e econômico, de bancadas que têm ali a sua representação muito clara e que acaba deixando a população em segundo plano. E é um padrão mesmo, com sempre muitos milhões envolvidos na troca aí desses favores. A gente viu a questão do Vorcaro, agora da Refit, não muito distante, tinham outros casos, mas parece que sempre são esquecidos no meio do caminho porque vem outro pior ainda. E aí eu já fico esperando qual vai ser o próximo, mas sem esquecer. Opa, acho que travou, perdemos Débora. Débora voltou? Débora me ouve? Opa, tá aí. Quer concluir, querida? Ou posso trazer o resultado da enquete e trazer um assunto que tá bom aqui no nosso papo legal? O que você prefere? Eu não sei se vocês chegaram a falar, mas eu só concluí que a gente está sempre esperando o próximo, mas que a gente não pode esquecer o escândalo anterior. Na minha opinião, eles se empilham. A gente não pode deixar a memória desses casos para trás, porque realmente todos os caminhos aqui parece que levam a Ciro Nogueira quando a gente está falando de benefícios de empresas privadas ou setores específicos. Verdade. Olha, a Maria Helena aqui dentro da nossa rede social está dizendo na página do Mercado, dizendo medo de abrir a geladeira e achar o Ciro Nogueira. E aí o Alex fala assim, poderia ser pior, poderia ser o Vorcaro. Gente, que fase, que fase. Vamos trazer o resultado da nossa enquete. Bota na tela aí, por favor. Temos... Opa! Olá, você acredita que a IA vai levar as demissões em massa e mudar o mercado de trabalho? Dá para colocar aqui para mim, porque eu não consigo enxergar a porcentagem. Ah, obrigada. Sim, a mudança já está acontecendo. 69% dizem isso, 3% estão dizendo que há muito alarmismo e que nada vai mudar, e 27% acham que nós vamos nos adaptar sem grandes crises. Eu tô num mix de A com C. A mudança já está acontecendo e sim, nós vamos nos adaptar sem grandes crises. É a minha opinião sobre isso. É só olhar os países que já estão mais adiantados e perceber o que está acontecendo. Vamos ficar de olho, vai chegar no Brasil logo, logo, né? Então, a gente tem que realmente se preparar e entender, né? Se adaptar a essas mudanças. Antes de concluir aqui o mercado, eu quero dar um recado para você que nos acompanha e tem mais de 50 anos, assim como eu. A pergunta é a seguinte para você: como é que você está se preparando para a sua aposentadoria? Investir já está nos seus planos ou ainda dá aquele medo de começar? Olha, com 50 anos ou mais não dá para ter medo para mais nada, tá? Só digo isso. Se você está se preparando para a sua aposentadoria, eu tenho um convite imperdível, até para você checar se está fazendo tudo direitinho. No dia 31 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai ter a aula Como Construir Patrimônio Depois dos 50, com ele, Eduardo Moreira. Esse aqui, ó, que está atrás de mim. Essa é uma aula aberta e especial do Investidor Mestre, que é a formação de finanças e investimentos criada pelo Edu. E ela vai te ensinar como criar e também preservar um patrimônio que atenda às suas necessidades. Não é tarde demais para investir, tá? A gente sempre fala isso. E o Investidor Mestre está aqui para provar isso para você, tá bom? É só acessar iclmercado.com.br para garantir a sua vaga. Você vai lá, deixa o seu e-mail para ser avisado no dia do evento, você vai ser notificado, prepara papel e caneta para fazer anotação, porque a gente está falando sobre o seu patrimônio e eu tenho certeza que você pensa em ter um futuro tranquilo na sua aposentadoria. Até porque você já está com 50, então assim, já metade, a expectativa de vida não chega a 100, então você já está na
metade, né? Então já tem que começar a pensar se é que você não se preparou. A gente te espera lá, tá? Corre lá em clmercado.com.br. Débora Maganha, beijo pra você. Amanhã você tá de volta na lojinha, né? Aqui do estúdio de Brasília, já vou para o aeroporto e eu quero deixar, antes de me despedir aqui de vocês todos, né, Roberta e nossa audiência, Maria Helena, acho que para você encontrar o Ciro Nogueira na sua geladeira, teria que ter alguns milhões lá ou algum setor que ele queira beneficiar ou errada. Na ausência dos 3 casos, eu acho que você está livre, teve um livramento aí, está livre de encontrar Ciro Nogueira na geladeira, viu? Um beijo para vocês e amanhã eu tô de volta. Beijo, Roberta, e quem tá em casa. Se ela não for do setor de abastecimento de combustível, acho que ela tem uma grande chance de não encontrar. Mas se for, aí a gente não garante. Sorte a dela, Roberta. Exatamente. Beijo para você. Boa viagem de volta, Débora. Obrigada. É isso. Finalizamos por aqui. Coladinho no Mercado Investimentos, você sabe. Tem eles. William De Luca e Guga Noblat. Eu adoro essa cara de mal do Guga Noblat. Combina aqui com essa cara angelical do William De Luca. Só carinha, tá? Vocês conhecem esse cara. Beijo pra vocês. Uma ótima quinta-feira e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Até mais. Olá, eu sei que você já desconfiou, né? O sistema financeiro, olha, foi desenhado para você acreditar que nunca é a hora certa de investir. Quando você é jovem, fazem você acreditar que o dinheiro não é suficiente. Quando você fica mais velho, todos dizem que o tempo já passou. Eduardo Moreira vai revelar como é que essa ilusão funciona e, o mais importante, como você pode sair dela e finalmente começar a construir o seu patrimônio com sabedoria e segurança. Isso mesmo que você tenha mais de 50 anos. Participe da aula gratuita Como Construir Seu Patrimônio Depois dos 50. Aula exclusiva que vai acontecer domingo, dia 31 de maio, a partir das 8 da noite. É de graça. Até lá.